bem rapidão, já tá ao vivo já. Espera aparecer. Se aparecer. Aparecer pelo menos umas 3 aí. Aparece. Você vai mandar. Porque tem gente na rua. Você viu o hoje tá ali. O pessoal tá na pessoa já tá começando. Boa tarde, gente. Nós estamos aqui no Instagram do Pastor Anderson Castelo Branco para essa primeira live, para que a gente possa falar sobre oração em línguas. Vamos orar para a gente poder começar nessa tarde? Deus, nós te damos graça, nós te louvamos por essa linda e maravilhosa oportunidade que nós temos, ó Pai. Ó Pai, que hoje possa fluir aqui o conhecimento, ó Pai, que o Senhor possa usar poderosamente a vida do Anderson Pastor Castelo Branco, ó Pai. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja no controle, traga clareza, ó Pai, aos ouvidos daqueles que estão dentro de casa agora, participando dessa live, para que eles possam receber tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles e para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema da nossa live hoje é oração em línguas. E eu queria começar a ler a Bíblia em 1 Coríntios 14, do 1 ao 5. Vai falar assim: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom da profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus de fato. Ninguém o compreende, pois em espírito fala em mistério. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação e para encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vos falassem em línguas, todavia, muito mais que profetizassem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Baseado nisso que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 14, como o próprio apóstolo Paulo nos orienta sobre o culto e o dom de falar em outras línguas, é que eu queria começar essa live. Gostaria de perguntar ao pastor qual que é a direção que nós temos que ter para podermos caminhar nesse tema, pastor. Bom, pessoal, boa tarde, paz seja com todos. Tarde linda, maravilhosa. Espero que esse seja um tempo também de edificação para a nossa vida espiritual. Marcos e todos aqueles que nos acompanham aí pelo Instagram. Nesse capítulo 14, Paulo vai normatizar o uso do dom mais mal interpretado pela igreja contemporânea, que é o dom de oração em outras línguas. Então, nesse capítulo, Paulo vai tratar de um assunto muito complexo, e esse dom de variação de outras línguas, ele é o mais mal interpretado nos dias de hoje. Por exemplo, a igreja contemporânea não sabe administrar esse dom. Nós somos de uma época onde que as pessoas falavam que orar em outras línguas não é para esse tempo. Outras pessoas falavam assim: não, orar em outras línguas é para esse tempo, mas não é para todo mundo, é para algumas pessoas. E temos o terceiro posicionamento, onde que tem igreja que exagera no uso do dom. Inclusive, o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo para dar normas de orientação na prática desse dom espiritual que estava sendo mal usado na igreja. Então nós vamos começar entendendo, Marcos, e todos que estão em casa, que Paulo vai dar aqui os 3 princípios do culto público. Quais são os 3 princípios para o culto público encontrado em 1 Coríntios 14? Primeiro propósito do culto é adorar a Deus, ok? O segundo propósito, edificar os crentes. E o terceiro propósito
é converter os incrédulos. Então, se nós levantarmos um culto que não cumpra esses 3 propósitos, nós vamos estar laboreando um erro. E é o que nós temos visto acontecer muito nos dias de hoje. Era o problema da igreja de Corinto e é o problema de muitas igrejas nos cultos públicos hoje. Porque nós percebemos que muitas igrejas hoje em dia, os cultos se transformou em um palco de exibição ao invés de ser um canal de edificação. Então, o primeiro ponto, antes de entrar nas línguas, Paulo vai nortear princípios para um culto racional. Então, são 3 pontos. Você que está em casa vai gravando. Qual que é o propósito do culto público? Adorar a Deus, edificar os irmãos com a palavra e converter o coração do incrédulo. Porque o culto tem que ser para edificação, não para exibição. Era o caso do problema da igreja de Corinto e o caso de muitas igrejas hoje em dia. Aí Paulo, nesse capítulo, Marcos, na verdade, grava isso, vocês estão em casa, ele vai trabalhar 2 dons. É o dom de profecia, que nós vamos falar, e o dom de oração em outras línguas, é aonde nós iremos focar a nossa live hoje. Agora, Marcos, se a gente prestar atenção, olha como que Paulo coloca. A Bíblia King James tem por título 14 de 1 Coríntios, o correto uso dos dons. Por que esse é o tema, o correto uso dos dons? Porque estava tendo uso, porém, incorreto, errado. Aí Paulo começa dizendo assim: segue o caminho do amor. Observe você que está em casa aí, que detalhe importante. Antes de Paulo falar do dom de profecia, e antes de Paulo falar do dom de orar em outras línguas, Paulo vai falar primeiro sobre o amor. Por que Paulo vai falar assim, siga o amor? Observe que no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo investe o capítulo todinho para falar do amor. Sim. Inclusive ele diz que o amor é mais importante do que a fé, do que a esperança. Então eu tenho um capítulo inteiro do amor. Sim. E ele começa o capítulo 14 dizendo, siga o amor. Por quê? Porque o amor é mais importante do que a fé, o amor é mais importante do que a esperança, e o amor é mais importante do que os dons. Então, Paulo vai orientar aí sobre princípios do culto, que já são 3, que nós acabamos de falar: adorar a Deus, edificar os irmãos e converter os ímpios, e vai tratar sobre o uso correto desses 2 dons, que são muito importantes para a igreja, que é o dom de profecia e é o dom de oração em outras línguas. Ok? Certo. Ô pastor, muitas pessoas têm dúvidas, e muitas das vezes até as pessoas me perguntam se existe outras formas de oração em outras línguas. Como é que você me responde relacionado a isso? Se existe outras formas de orar em línguas? Pois bem, essa aí é uma ótima pergunta e talvez ela possa ser uma dúvida sua que está em casa. Né? Se existe mais de uma forma de oração em outras línguas? Bom, de acordo com a Bíblia, existem 3 formas diferentes de oração em outras línguas, e essas 3 formas elas abrangem 3 propósitos diferentes. Quer ver, Marcos? Você que está em casa, pensa comigo. Quando você vai numa farmácia, tudo que está lá dentro é remédio. Só que tem remédio para dor de cabeça, tem remédio para pressão alta, tem pressão para dor na coluna, tem remédio para vários tipos de doença. Tudo é remédio, mas cada um tem um propósito específico. Da mesma forma, existem 3 maneiras ou 3 formas diferentes da oração em línguas. Entretanto, elas vão cumprir propósitos diferentes. Então, se a pessoa que está orando não tiver esse discernimento,
isso pode causar uma grande confusão na cabeça dela e na cabeça da igreja. Então eu vou falar aqui, eu vou tentar ser objetivo, mas eu vou mostrar aqui quais são os 3 tipos de oração em outras línguas. Primeiro tipo de oração em outras línguas, inclusive é muito confundido, é a oração em línguas como sinal aos incrédulos. Aonde que está isso na Bíblia? Atos capítulo 2. A maioria de nós, os crentes, os pastores, os pregadores, pregamos Atos capítulo 2 sobre o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem, não está errado, ali houve, mas a língua ali praticada foi uma língua de sinal aos incrédulos. Observe que ali o texto, depois, se as pessoas quiserem conferir Atos capítulo 2, do 1 ao 11, a gente vai perceber ali que quando o Espírito Santo desceu e batizou os discípulos no cenáculo, eles não receberam línguas de anjos, eles não receberam línguas de mistério, eles receberam idiomas. Tanto é que existiam várias nações que estavam lá por causa da festa, e eles ouviram cada discípulo falar na sua língua nativa. Você que está em casa, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Marcos, vamos pressupor que você não sabe russo e nem alemão. Você não fez curso nem de russo nem de alemão, ok? Aí você vai pregar e você começa a orar em outras línguas. Aí naquele culto tem uma pessoa que é russa e uma pessoa que é alemão. E aquela pessoa te procura depois do culto porque ela foi edificada e ela entendeu que você orou. Então aquelas línguas que você falou, que era estranha para você, para eles não foi estranha, porque o Espírito Santo te deu essa língua como um sinal ao incrédulo, para a edificação deles. Tanto é, Marcos e todos que nos acompanham, que depois dessa experiência, Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. Nós não podemos falar que essas 3.000 almas se converteram só por causa da pregação. A pregação realmente foi decisivo para aquelas pessoas se converterem. Mas esse sinal de língua estranha foi um sinal que falou o coração dos incrédulos. Então, o primeiro estilo de linguagem espiritual que nós temos, de línguas estranhas, é Atos capítulo 2, aonde que é um sinal de línguas aos estranhos, aos incrédulos. Esse é o primeiro estilo de oração em outras línguas. Agora, nós temos um outro estilo de oração em outras línguas. Qual que seria? É esse que está aqui em 1 Coríntios 14. Eu vou dar a base bíblica dos 3. 1 Coríntios 14, nós temos a oração em línguas para a edificação da igreja. Atos, capítulo 2, nós temos a oração em línguas para sinais aos incrédulos. 1 Coríntios 14, aí nós vamos ter agora a oração de edificação à igreja. É quando Paulo diz que as línguas têm interpretação. Quando as línguas têm interpretação, ela passa a ter peso de igualdade com a profecia. Presta atenção, a profecia é para a edificação coletiva da igreja. Por isso que Paulo diz que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. E esse maior não é no sentido de ser mais importante, mas porque a profecia tem um alcance maior do que só a oração em línguas. Paulo diz que aquele que profetiza, ele edifica a igreja, mas aquele que fala em línguas, ele edifica somente a ele mesmo, ok?
Só que aí, querido, Paulo agora vai fazer uma ressalva. Qual que é a ressalva que Paulo vai fazer? A menos que as línguas sejam interpretadas. Então Paulo está colocando dois dons, o dom de profecia e o dom de oração em outras línguas. Ele diz: a profecia é maior do que as línguas. Por quê? Porque a profecia edifica a igreja toda. A oração em línguas edifica, é uma edificação pessoal. A não ser que haja interpretação, mais ou menos assim, para você entender que está nos acompanhando. Profecia é uma nota de R$100. Oração em línguas é uma nota de R$50 e interpretação outra nota de R$50, que equivale à nota de 100. Ou seja, a oração em línguas tem que haver interpretação para que ela tenha peso de igualdade da profecia. Mas Marcos, e vocês estão em casa, presta atenção. Que profecia é essa que nós estamos falando? Essa profecia que o apóstolo Paulo coloca aqui, não é essa profecia que nós estamos vendo por aí, não. Não é essa profecia que um homem acha que está falando em nome de Deus, coisas que Deus nunca disse na sua palavra. A palavra profecia aqui é o mesmo que a palavra querigma, de proclamação. O que Paulo está falando dos dois dons? O dom de profecia, que é o dom da pregação, o dom da proclamação do evangelho. Sim. Inclusive você que está em casa, Paulo diz que o crente tem que orar para ter os dois dons, não só o dom de orar em outras línguas, mas o dom de profecia. Na cabeça do apóstolo Paulo, todo crente deveria orar e exercer o dom de pregação do evangelho e o dom de orar em outras línguas. Quer ver outra coisa polêmica que tem no capítulo 14, Marcos? Que todo mundo começava a orar em outras línguas e ninguém interpretava. Paulo diz assim: olha, se entrar um incrédulo aqui, ele vai achar que todo mundo é louco. Parece alguns cultos que a gente vê por aí. Paulo diz assim: eu prefiro falar 5 palavras que vai edificar a igreja do que 1000 palavras em outras línguas sem interpretação, que não edifica ninguém. Inclusive, Paulo vai normatizar que ore em línguas 2 ou 3 e que haja interpretação, para que haja edificação da igreja. Então nós já falamos aqui de 2 tipos de oração em outras línguas, ok? A oração como sinal aos incrédulos e a oração em línguas com interpretação para ter peso de profecia. Lembrando que essa profecia, Marcos, tem muita gente que confunde. Talvez você está em casa e qualquer dia desse nós podemos fazer uma live sobre dons ministeriais. As pessoas confundem o dom de profecia com o dom do profeta. Nada a ver. Dom de profeta nem todo mundo tem, porque Paulo diz: ele deu uns para apóstolos, profetas, uns, não todos. Mas o dom de profecia, que é a pregação do evangelho, todo crente tem que ter. O dom de orar em outras línguas também. Mas vamos caminhar, eu disse que são 3. Já falei 2. Qual que é o terceiro? Nós vamos até ler isso aqui. Qual que é o terceiro? Qual que é o terceiro tipo de oração em outras línguas? É a oração em outras línguas para a edificação pessoal. A primeira é sinais aos incrédulos. O segundo é a edificação para a igreja com a interpretação. E o terceiro é como edificação pessoal. Quem fala em línguas, Paulo diz lá em 1 Coríntios 14 assim: olha, quem ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito, fala mistérios. Então esse é um dom que está disponível a todo crente, a todo corpo de Cristo, para uma edificação espiritual. É uma linguagem espiritual do crente.
Olha o que o Senhor Jesus disse, Marcos e todos que estão nos acompanhando. Olha o que Jesus diz em Marcos 16, verso 17. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Para aí. Ele diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Aí aqui ele deixa o resultado na vida daqueles que creem em Jesus. No nosso caso, nós vamos nos focar em oração em outras línguas. Ele diz assim: expulsarão demônios e falarão novas línguas. Aqui eu vou provar por que a oração em outras línguas é para todo crente. Porque aqui diz que esses sinais vão acompanhar os que crerem. Aí no versículo 16 explica melhor ainda. No versículo 16 de Marcos 16 diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Então esse que crê e é batizado, ele é salvo. E porque creu e foi batizado e foi salvo, ele recebe qual poder? De expulsar demônio e de falar novas línguas. Essa língua que ele está falando aqui, o Senhor Jesus, não é variedade de línguas. Não, nem todos têm. O que Jesus está querendo dizer aqui é que todo crente vai ter uma linguagem espiritual, que todo crente vai poder orar em outras línguas. Não tem nada a ver com aquela língua de sinal aos incrédulos, não tem nada a ver com aquela língua que é interpretada para a edificação da congregação. Ora, falarão outras, isso tem a ver com o selo do Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Olha o que Paulo também vai falar agora em Efésios. Olha o que Paulo, presta atenção, Efésios 1,13, você que está em casa. Marcos, olha como é que o Evangelho está todinho em um versículo. Vou te mostrar todo o Evangelho em um único versículo. Primeiro em Efésios 1,13, Paulo diz assim: nele quem? Jesus, porque o N está maiúsculo. Nele, igualmente vós quem? Nós. Então, em Jesus, nós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui tem um processo maravilhoso. Qual que é o processo que nós temos aqui? Primeiro, Paulo diz que nós ouvimos a palavra da verdade. Tem muita gente por aí ouvindo a palavra da mentira. Tem muita gente aí ouvindo sobre o Evangelho, mas não tem ouvido o Evangelho. Paulo diz assim: tendo ouvido a palavra da verdade, que é o Evangelho. Se você for numa igreja que fala sobre o Evangelho, sai fora. Igreja não fala sobre, igreja tem que pregar o Evangelho. Aí Paulo diz assim: primeiro, vocês ouviram, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí, segundo passo, creram na palavra da verdade. O que é crer na palavra da verdade? É deixar a palavra da mentira, é deixar a palavra do engano. Então, primeiro, eu creio, eu ouço, e segundo, eu creio, ok? Terceiro, porque eu ouvi e criei o Evangelho, que é a verdade, me salvou. Então eu já ouvi, criei, fui salvo. Aí Paulo termina o versículo dizendo assim: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que significa que, se fomos selados com o Espírito Santo da promessa, é através do Espírito Santo que poderemos ter essa linguagem espiritual disponível para todo crente se comunicar com Deus. Então, Marcos, nós respondemos aí uma resposta longa, mas é uma explicação muito válida. Ok? Ok, poderoso. Quem não entendeu as três coisas não vai entender nunca mais. Não entende? Ó, grava, língua como sinais aos incrédulos, Atos 2. Atos 2.
Línguas com interpretação para edificação da igreja, 1 Coríntios 14. Sim. Línguas com edificação pessoal, Marcos 16, 17. E o bom aqui, pastor, que foi tudo na palavra, né? Não foi aquela conversa que a pessoa só fala. Mostramos dentro da palavra. Agora, pastor, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu vi que você falou aí sobre línguas e eu vi que o senhor falou sobre profecia. Sim. Eu queria te perguntar qual então é a diferença entre línguas e profecias? Tá segundo bom. a Bíblia. Eu vou falando aqui, aí você fica à vontade, se você quiser inferir, comentar, pode ficar aí na liberdade também, tá? Você já me fez 3 perguntas e elas são assim, na pinta. Já que Paulo no 14, 1 Coríntios, está normatizando dom de profecia e dom de línguas, aí alguém fala assim, então esclareça a diferença. Então eu vou esclarecer a diferença. São 3. Por favor. Vamos lá. Você que está em casa, preste bastante atenção. Línguas. O homem fala a Deus. Profecia. Deus é que fala aos homens. Pegou? Segundo, línguas. Ninguém entende. Paulo diz que ora mistério. Profecia. Todos entendem. Terceira diferença entre língua e profecia. A língua é edificação pessoal e a profecia é edificação coletiva. Então são 3 diferenças entre oração em línguas e dom de profecia. Lembrando que Paulo diz que todo crente deve buscar. Inclusive ele diz que deve buscar até mais o dom de profecia do que o de línguas. Mas muita gente confunde dom de profecia com dom de profeta. Profeta nem todo mundo é, são alguns poucos, verdadeiros, porque o que mais tem hoje são falsos profetas. Agora, o dom de orar em outras línguas, ele é muito mal interpretado na igreja. Aí então você está aprendendo que oração em outras línguas é o homem falando com Deus. E o dom de profecia é Deus falando com o homem, porque é a palavra de Deus sendo exposta. O que são as línguas? Ninguém entende, porque Paulo diz, a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito, de fato, ele ora. É mistério. E a profecia? A profecia não é mistério, todo mundo entende. Por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, todo mundo está entendendo. A profecia, então, é algo revelado a todos, né? A oração em línguas é aquilo que eu vou usar para identificar a mim mesmo. É esse sentido, né? Eu penso que a gente pode definir o seguinte, igual você falou: profecia, revelação, oração em línguas, mistério. Mistério e revelação. Quando o dom de profecia se evidencia, que é a pregação do evangelho, é revelado. Agora, a oração em outras línguas é mistério. É mistério. Aí nem todo, a menos que haja interpretação. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, pastor, dentro disso aí. A gente vai conhecendo outras igrejas, vai vendo tudo aí, e a gente vê que muitas igrejas e muitas pessoas fluem em uma coisa, fluem muito em oração em línguas e fluem muito em profecia. O senhor acredita que precisa haver um equilíbrio entre as duas coisas? A igreja precisa fluir em oração em outras línguas porque é mistério, edifica a si próprio, e precisa fluir em profecia para edificar a edificação do corpo? Pronto. Essa foi a melhor pergunta que você me fez até agora. A melhor pergunta que você me fez até agora. Hoje o corpo de Cristo anda desequilibrado. Tem igreja que só acredita no dom da profecia e nega as línguas, a oração em línguas. Tem igreja que só quer pregar, ganhar, mas nega o poder do Espírito Santo. Agora tem igreja que só quer ficar orando em línguas e não ganha alma perdida. Na verdade, o equilíbrio do nosso corpo, ele está em ter todos os componentes para que ele seja saudável. Então, quando a gente olha para o corpo de Cristo, nós temos que entender também que ele precisa ter saúde. Quer dizer, se a gente só beber água e não comer, nós vamos estar fazendo um bem por um lado e um mal pelo outro.
Se a gente só comer e não beber água, nós vamos estar alimentando o corpo, mas ficando desidratado por falta de água. Mesma coisa é a igreja. Por isso que eu disse no início da nossa live que tem igreja que nega as línguas, tem igreja que diz que existe línguas, mas é só para um grupo seleto, e tem igreja que elas são histéricas, elas não entendem o uso adequado da oração em outras línguas. Então é necessário um equilíbrio. Maravilhoso. Pastor, como você estava falando em 1 Coríntios 4, 5, fala assim: quando Paulo diz, gostaria que todos vocês falassem em línguas. Eu queria entender mais isso, porque o apóstolo Paulo ele é bem direto. Então o apóstolo Paulo estava falando isso para que toda a igreja, então, segundo isso que você acabou de falar, fosse edificada. Por isso que ele disse isso em 1 Coríntios 14, 5. Vamos entender aqui, ó. Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios 14, 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Todavia, muito mais que profetizasse, porque nós já sabemos que a profecia é para todo mundo. A língua só é para todos se for interpretada. Do contrário, edifica só quem está falando. Ok? Ele diz assim: quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que interprete, para que toda a comunidade receba a palavra de edificação. Aí o que eu quero chamar a sua atenção e a atenção de quem está em casa? A atenção que eu quero chamar de você é o seguinte: por que Paulo diz, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas? Sabe por quê? Porque este é um benefício, Marcos, que está disponível para toda igreja. Como que Paulo ia querer que todo mundo falasse línguas, se línguas fosse só para um grupo seleto? Quando Paulo diz assim, eu gostaria que todo mundo orasse em línguas, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, está disponível para todo mundo, porque ele não ia querer uma coisa para todos se aquela coisa fosse um privilégio só de alguns. Inclusive eu quero dar uma palavra e eu quero motivar você que está em casa. Tem gente que só ora em outras línguas no culto, tem gente que só ora em outras línguas na Santa Ceia, tem gente que só ora em outras línguas na vigília. Está errado, oração em outras línguas é uma linguagem espiritual. Não estou falando de fanatismo, não estou pedindo para você entrar no ônibus gritando, não estou pedindo para você incomodar seu vizinho berrando, mas há uma linguagem espiritual, aonde que a sua mente fica infrutífera. Inclusive, se você não sabe, vai saber agora, a oração em outras línguas é considerada a oração perfeita. Sabe por quê, Marcos? Porque ela não passa pelo intelecto, é o meu espírito orando ao Espírito de Deus. E aí você sabe qual que é a vantagem de orar em outras línguas? O diabo não sabe que você está orando, a pessoa que está ouvindo não sabe que você está orando, forte demais. E nem você sabe que você está orando, porque quem está orando não é o intelecto, quem está orando é o Espírito. Então a oração em outras línguas é a oração perfeita, porque não passa pela mente humana, passa do meu espírito para o Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz, eu gostaria que todos orassem em outras línguas. Para quê? Para que seja acessado o nível da oração perfeita. Por isso que Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo é que intercede por nós. Então a oração perfeita, ela é a oração em outras línguas. Aí ele diz assim, eu gostaria que todo mundo orasse. Sabe por quê? Porque está disponível para todo mundo esta bênção. Maravilhoso. Pegou a visão? Então deixa eu fazer uma outra pergunta aqui dentro disso. Seria incorreto ou correto afirmar que por isso que há muito dentro de nós crentes que estão fracos na fé por não orar em línguas, ou não tem correlação com isso? Olha, tem toda a correlação, mas essa pergunta eu vou responder daqui a pouco, os benefícios da oração em línguas, porque existem inúmeros benefícios, nós vamos citar alguns aqui, e um dos benefícios é esse que você está falando, fortificar a fé. Pegou a visão? Peguei a visão. Por isso que crente que não ora em outras línguas é fraco. Por isso que nós estamos vivendo uma geração mais fraca no Evangelho hoje. Sabe por quê? Porque os crentes hoje não sabem orar em línguas. Vamos na outra coisa, seguindo aqui. Vamos lá, segue aí. No verso 18,
o apóstolo Paulo ele diz assim: dou graças a Deus por falar em língua mais do que todos vocês. Por que o apóstolo Paulo fala isso, pastor? Isso sempre me intrigou. Ele falou assim, o apóstolo Paulo chega para diante de toda a igreja e fala assim: eu dou graças a Deus, Sim. porque eu, o apóstolo Paulo, oro mais em línguas do que todos vocês. Por que dessa pergunta? Por que disso, dessa fala dele? Primeiro lá ele diz que gostaria que todo mundo orasse. Agora Paulo chega diante da igreja e fala assim: olha, eu dou graças a Deus porque eu oro mais do que todos vocês em outras línguas. Eu queria que você tivesse que estar em casa pensasse comigo. Marcos, pensa também. Vocês acham que Paulo iria agradecer a Deus por falar mais em línguas se não houvesse proveito nessa prática? Vocês acham que Paulo ia falar: eu agradeço a Deus em orar em outras línguas mais do que vocês, se não tivesse utilidade em orar em outras línguas? Claro que não. Se ele dá graças a Deus porque fala mais em línguas do que as outras pessoas, ele está dizendo assim: há um benefício nessa prática, por isso que eu estou agradecendo. Mas a palavra aqui mais importante é o mais. Dou graças a Deus por falar mais. Eu vou te explicar o que é mais. O que ele quis dizer com mais? Mais tem a ver com quantidade e com variedade. Porque quantidade tem a ver com tempo e variedade tem a ver com modo. O que Paulo está querendo dizer? Eu oro mais tempo em línguas de maneira mais diferente do que todos vocês. Então quando Paulo diz assim: olha, eu dou graças a Deus que eu oro mais na quantidade e no modo do que vocês, por quê? Porque ele estava acessando um nível de edificação. Presta atenção, você que está em casa. Quem ora em outras línguas acessa um nível de edificação do que quem ora em português não acessa. Isso é verdade. Quem ora em português, na nossa linguagem, alcança um nível de edificação, sim, que a oração do justo tem muitos dos seus efeitos. Mas por que Paulo disse que gostaria que todos falassem línguas e ele mesmo dá graças a Deus por ele ser o mais praticante? Porque ele sabia que ele acessava um nível de revelação orando em outras línguas que ele não acessava no idioma dele da terra. Poderoso isso. Então eu quero motivar as pessoas a começar a praticar. Troca a crítica, troca a murmuração por falar em outras línguas. E eu quero dar uma palavra poderosa para você que está em casa. Presta atenção, Marcos. Tem muita gente que fala assim: falar em outras línguas é muito estranho. São palavras desconexas. A gente não sabe o que a gente está falando. Deixa eu dar uma palavra para você que está em casa. Isso é poderoso. Vou imaginar que esse celular seja uma semente. Sim. E eu vou plantar. Não interessa, Marcos, se eu sou um ignorante que não entendo nada de germinação de semente, ou se eu sou um agrônomo, engenheiro que entenda tudo. Se eu plantar, independente se eu sei ou não, vai nascer. Sim. A oração em línguas não é para entender. A oração em línguas não é para sentir. A oração em línguas é para praticar. Tem muito crente que diz assim: eu não oro em línguas. Sabe por quê? Eu não entendo. Tem gente que ora e fala assim: Marco, tem gente que fala assim: eu não oro em línguas não, porque eu não sinto nada. A oração em línguas não é para entender e nem para sentir. A oração em línguas é para quê? Para praticar. É igual a semente, não importa se você é especialista em plantio ou se você é ignorante. O ato de praticar o plantio faz a semente nascer. Amém. Amém. Muito forte isso aí. E por isso que ele diz: então eu dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vocês. É aquilo que ele já tinha falado, que o Senhor já tinha falado, que sua mente se torna infrutífera.
quando você ora em línguas. Você precisa estar em prática, você precisa estar praticando a oração em línguas. O tempo todo. É assim como a gente pode deixar bem mais claro aqui, assim como você come arroz e feijão todo dia, você precisa orar em língua todos os dias, você precisa tirar um tempo ali na sua casa para você poder se dedicar à oração em línguas. Sabe por quê? Eu estava ouvindo esses dias, estava estudando a respeito de oração em línguas. Quando você está orando em línguas, pastor, você está orando por coisa que você nem sabe, você já está abençoando o seu futuro, você não está nem sabendo em relação a isso. Mas agora eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, pastor. Sim. Já que a oração em línguas ela é tão poderosa, qual seria então, pastor, os benefícios dessa oração? Já que a oração em línguas é tão poderosa. Pois é. Então, mediante tudo isso que nós já falamos, agora vamos ver o resultado. Isso. O que a oração em línguas produz na vida do cristão? Né? A oração em línguas não é para produzir histeria, a oração em línguas não é para produzir arrepio, a oração em línguas não é para produzir fanatismo, a oração em línguas não é para produzir cegueira religiosa, nada disso. Biblicamente, a oração em línguas tem vários benefícios. Eu vou citar aqui alguns. De maneira rápida eu vou tentar explorar, porque o tempo acaba, ok? Mas vamos lá. Coisa alguma que Deus nos dá é sem valor. Nada que Deus nos oferece é em vão. Tudo tem proveito, tudo tem utilidade. E o falar em línguas é maravilhoso. É uma ferramenta com vários benefícios. Primeiro, quem fala mais em línguas tem um conhecimento revelado da palavra de Deus. Quer ver? Olha o que o Senhor Jesus diz, só escuta João 6:63. As palavras que eu vos tenho dito são palavras de espírito e vida. Uma vez que a palavra de Deus é espiritual, não podemos tentar compreender somente com a razão. É necessário discernir o que é espiritual, no caso a palavra, com o espiritual. Quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo disso, você que está em casa? Nicodemos não foi ter com Jesus? Ele não era mestre dos judeus? Ele não era o principal da sinagoga? Ele tinha estudado, não tinha? Mas ele não tinha a revelação. Por quê? Jesus falou, é necessário nascer de novo. Aí o ignorante pergunta, como pode um homem velho voltar a nascer do ventre da sua mãe? Está vendo que ele tinha conhecimento, mas razão, racional? Mas por que ele não tinha o conhecimento revelado? Porque não tinha o Espírito Santo. Então o crente que ora em outras línguas, ele vai ter revelação mais profunda, mais apurada, com mais perícia. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim, pastor, como você tem tanto conhecimento da palavra? Às vezes as pessoas perguntam assim, de onde você obtém tanto conhecimento? Eu fui pregar domingo, e algumas pessoas me perguntaram assim, pastor, como você sabe tanto de coisa? Duas ferramentas. Lógico que é conhecimento, eu estudo. Mas segundo, é oração em outras línguas. Por quê? Porque é o Espírito Santo que revela. A palavra não é espiritual? Jesus diz em João 6,63: as palavras que eu vos digo são espirituais. Então só sendo espiritual que eu vou ter uma revelação da palavra. Isso significa, Marcos, que o crente que não ora em outras línguas, ele vai ter mais dificuldade de ter revelação espiritual da palavra. Pegou? Segundo benefício, muito importante, nós vamos ler agora, é o que você perguntou anteriormente. Qual é o segundo benefício de orar em línguas? Edifica a fé. Olha o que diz Judas, verso 20. Judas 20, Marcos, olha aqui para você ver. Judas 20, pessoal que está em casa. Judas só tem um capítulo. Olha aí, Marcos, lê devagarzinho o verso 20, liga aí. Olha para você ver devagarzinho para eles. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Lê de novo. Você que está em casa, Judas 20, olha aí, presta atenção. Vós, porém, amados,
edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Pegou? Primeiro benefício da oração em línguas, revelação da Bíblia. Segundo, edificação da fé. Nós vamos chegar na pergunta que você fez. Nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. A única linguagem que Deus entende é da fé. A fé é o único meio de oferecer, receber oferecer, receber e agradar a Deus. A fé tem 3 propósitos. Tudo pela fé. O justo vive pela fé. A fé é o medidor das minhas experiências com Deus. As minhas experiências com Deus vão até o limite da minha fé. Deus não vai além do que eu sou capaz de acreditar nele. Pegou? Então como que eu vou desenvolver a minha fé, já que ela é a base do relacionamento com Deus? Primeiro, exercitando a medida de fé que eu já tenho. Por isso que os discípulos, quando pediram Jesus para aumentar a fé, Jesus falou sobre um grão de mostarda, porque Jesus comparou a fé com uma semente que nasce pequena e se desenvolve e fica grande. Ótimo, vou pular, não vou aprofundar não. Segunda maneira, Marcos, e quem nos ouve, de aumentar a fé: meditando e se apegando à palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Então a fé vem pelo ouvir, a fé permanece pelo meditar e a fé cresce pelo praticar. Vou repetir para você que está em casa gravar: a fé vem pelo ouvir, a fé permanece no meditar e a fé cresce no praticar. Mas não é isso. Agora eu vou para o terceiro. Judas diz assim: olha, vós porém, amados, edificai a santíssima fé. Como? Orando no Espírito Santo. Você está entendendo, irmão? Por que que tem muito crente fraco? Porque ele não ora mais em línguas. Você está percebendo que é a oração em línguas que edifica a fé santíssima? Você que está em casa, fraco na fé, dobra os seus joelhos e começa a orar em outras línguas para uma edificação espiritual. Antigamente os crentes, Marcos, tinham os mesmos problemas que nós temos e ninguém desviava por causa de problema, porque antigamente os crentes oravam em línguas. Hoje tem jovem que não sabe o que é Espírito Santo. Tem adolescente que não sabe, não ora em línguas, não foi batizado. Quando a gente vai orar para batismo com o Espírito Santo, os meninos da igreja ficam rindo. Fica rindo de quem cai, de quem gira, de quem grita. Aí cresce uma geração fraca na fé. Por quê? Porque não ora em outras línguas. Então, Marcos, qual que é o segundo benefício de oração em línguas? O primeiro é a revelação da palavra, e o segundo é o quê? Edificação da fé. Até aí, beleza? Falta quantos minutos já? Falta 10. Então vamos lá, gente. Terceiro motivo, Marcos: sensibilidade espiritual. Sensibilidade, uma geração insensível à presença de Deus. Por quê? Porque os crentes não oram mais em línguas. Hoje nós vivemos aquela doença chamada ranceníase espiritual, que na Bíblia é chamada de lepra. O que a lepra faz? A lepra mata a sensibilidade. Se a pessoa tiver lepra na mão, ela pode cortar, ela pode queimar, ela pode arrancar a mão, ela não sente. Tem crente na igreja que o louvor pode ser o melhor louvor, o pastor pode pregar a melhor mensagem, mas ele não sente nada, mano. Ele é insensível. Completamente insensível. Então, para que a gente ora em línguas? Para a gente ter mais sensibilidade. Vou resumir aqui. É assim: como que a gente exercita o corpo? Musculação. Como é que a gente exercita a alma? Lendo e estudando. Como que a gente exercita o espírito? Não é nem malhando e nem lendo, é orando em outras línguas. Poderoso demais. Então, Marcos, primeiro benefício, revela a palavra, conhecimento profundo de Bíblia. Quer conhecer a Bíblia, irmão? Vai orar em línguas, porque o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. A Bíblia é a revelação dada pelo Espírito, ok? Segundo, quer parar de ser fraco? Quer ser forte na fé?
ora, porque a oração do Espírito Santo é que edifica a fé santíssima. Terceiro, quer sentir presença de Deus? Vai orar em outras línguas. Mas quarto, aí é muito mais forte. Quer ver, Marcos? Eu vou dar uma resposta aqui que vai resolver muito problema seu aí em casa, hein? Qual que é o outro benefício de orar em línguas? É a capacidade de vencer um dos piores inimigos do homem, ele mesmo, a carne. A oração em línguas é que vence a carne. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,16: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, vivei pelo Espírito, e de maneira alguma satisfareis a vontade da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, e de modo que não conseguem fazer o que querem. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais julgados pela lei da carne. Então o que acontece? O que é a lei da carne e a lei do Espírito? É a vontade da carne e a vontade do Espírito. É a vontade do homem versus a vontade de Deus. É a vontade da terra versus a vontade do céu. É a vontade do bem versus a vontade do mal. Agora, em Cristo, ninguém é obrigado a viver pecando e satisfazendo a vontade da carne. Por quê? Porque quem ora em outras línguas não vive mais sob o domínio da carne, porque a linguagem é espiritual e vive sob o domínio do Espírito. Olha o que Paulo vai dizer aqui para nós em Romanos capítulo 8, versículo 1, fala sobre viver na carne e viver no Espírito. Verso 1 e 2 ele diz assim: portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2. Por que não há mais condenação? Porque Jesus veio e se fez justiça. Porque a lei do Espírito da vida está em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Então, esse é o quarto benefício. Pegou? Vencer a carne. Ótimo. Ótimo. Então vamos recapitular? Tiago vai me avisando quando estiver faltando aí para me chamar de novo. Tá bom? Queridos, nós vamos chamar daqui a pouco. Há um defeito de tecnologia, o Instagram só faz a live de 1 hora. Como nós estamos terminando um assunto, não vai dar tempo de terminar aqui antes que caia, então daqui a pouco vai cair, mas nós vamos chamar de novo para dar continuidade. Uma pessoa mandou uma pergunta. Ok? Daqui a pouco nós vamos chamar de novo, vou responder perguntas. Atrás aí tem o Tiago. Se você quiser mandar perguntas, pode mandar as perguntas que, se for possível, nós vamos responder depois. Ok? Assim que terminar aqui as perguntas propostas pelo Marcos, se você tiver perguntas sobre oração em outras línguas, você pode nos enviar aí também. Tiago, você quantos minutos? Dá para me falar mais um benefício? Nós temos 7 minutos. 7 minutos, vamos lá, dá sim. Vamos lá, revelada. Segundo, edifica a nossa fé, orar em espírito. Terceiro, a gente tem mais firmeza e mais sensibilidade à presença de Deus. Quarto, capacita a vencer a carne, né? Mas eu quero levar você agora a um nível mais profundo de oração em línguas. A oração em línguas, ela é onde acontece, escuta aí, crente, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração só pode acontecer na oração em outras línguas. Ei, mas não confunda louvor com adoração. Louvor está ligado à música. Adoração está ligada a estilo de vida. A palavra adoração é latreia. A palavra latreia no grego tem 6 significados, ok? Por isso, olha para você ver, deixa eu te dar uma revelação poderosa. Sim, pode. Você que está em casa e presta atenção. Para qual que é o benefício de orar em línguas? Nos levar a uma verdadeira adoração. Olha o papo de Jesus com a mulher samaritana.
A mulher samaritana diz assim: nossos pais adoravam sobre este monte, grava monte. Vós os judeus dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Jerusalém. Então nós temos monte e Jerusalém. Ok? Ok. Temos os samaritanos que adoravam no monte, e temos os judeus que achavam que a adoração era em Jerusalém. Beleza? Vai acompanhando a revelação da oração em línguas. Verso 20, Jesus disse, no verso 21, declarou Jesus a ela: mulher, podes crer, e está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora é chegada, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Pegou? Peguei a visão. Então vamos lá, pessoal que está em casa. Oração em línguas é onde acontece a verdadeira adoração. Vamos lá. Na cabeça do samaritano, aonde que aconteceria a verdadeira adoração? No monte. Beleza? O monte é um lugar espiritual. Lá a gente Na cabeça dos judeus não era o monte. Na cabeça do judeu, a adoração verdadeira era no templo em Jerusalém. Aí Jesus chega e fala assim: não tem nada disso. A verdadeira adoração não está no monte, e a verdadeira adoração não está no templo. A verdadeira adoração está no Espírito. Então o samaritano adora no monte, o judeu adora no templo, mas a igreja adora no Espírito. Aleluia. A igreja, ela precisa orar em outras línguas, porque se a adoração verdadeira é no Espírito, e a oração em línguas é espiritual, eu só adoro verdadeiramente quando eu estou em Espírito. Aleluia. Isso é muito poderoso. Pegou aí? Isso é forte demais. Deu para poder entender Tem outros benefícios que a gente podia pôr. Poderia entrar em muitas outras coisas. A gente vou só abrir um parênteses nessa questão também, pastor, vou falar. Que tem essa questão da adoração como estilo de vida. E também quando nós oramos em línguas, nós acessamos uma coisa que muitos crentes precisam, que é discernimento. Quando nós oramos Outro benefício da oração, que é o discernimento, é o que falta a muitas pessoas. São enganadas por qualquer pessoa. Por quê? Por não orar em línguas, não tem o discernimento do Espírito. Você tocou aí num ponto também crucial. Inclusive, eu vou falar para vocês que estão em casa, é um dom que eu procuro ter. O que é o dom de discernimento de Espírito? É discernir o que é Deus, o que é o diabo, o que é luz, o que é trevas, o que é bom, o que é mal, o que é céu, o que é terra. E se o crente orar em outras línguas, ele nunca vai ser enganado por falsos profetas, falsos ensinamentos, falsas igrejas. Ele não será jogado pelo lado e pelo outro por vãs doutrinas e filosofias humanas. Por que tem muito crente perdido? Porque ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Inclusive, você que está em casa, Deus tem algumas maneiras de guiar os seus filhos, ok? Sim. São várias, mas eu vou dar aqui duas principais maneiras. Palavra. Tem mais ou menos 2 minutos. Tá, gente, daqui 2 segundos já pode derrubar. Cortar já de uma vez. Gente, nós vamos derrubar aqui e nós vamos chamar de novo. Você entra para a gente fazer a conclusão e responder algumas perguntas.